aqui, depois eu botei tudo. Bom dia a todos, bom dia. Hoje é dia 14 de dezembro de 2024 e 24 e nós estamos mais uma madrugada aqui, junto com os meus queridos amigos AMM e convidados. E hoje nós temos o prazer de ter aqui o pastor Sérgio Valauer de Mogi das Cruzes, que veio trazer para nós mais uma De mensagem Mogi. inspiradora e querida, né, pastor? Sim. Bom De dia. Mogi, de Mogi e de Montenegro aí, né? De Da terrinha, Montenegro né? ainda. Ah, aí. Intermunicipal. É. Pastor, os momentos a seguir é com o senhor. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco aí. Tá bom, muito obrigado pelo convite, irmão Pedro. E é bom estar com vocês de novo e ver o Ronaldo aí, né? O Ronaldo com a gente também, né? O Ronaldo quase ficou aqui em casa quando ele veio na, na Novo Tempo, mas aí Sorte o senhor teve, hein? ele não quis ficar na casa dos humildes. Ainda poderei cobrar essa estadia, eu tenho ela em haver, hein? Está convidado, meu amigo. Bom, vamos lá. Eu pensei numa mensagem de esperança também, né? Uma mensagem de conforto, uma mensagem de motivação. A gente está terminando o ano, né? Praticamente, hoje é o quê? 15? Não, 14. Então o ano já foi, né? Praticamente, né? Tá só os últimos momentos. Parece que foi ontem, mas já estamos no Natal, né, gente? Eu li uma história na revista Adventista, um tempo atrás, de uma senhora chamada Hulda Crux. Hulda Crux, adventista, morando naquela região ali de Loma Linda, né, nos Estados Unidos. Com 92 anos de idade, ela escalou o Monte Fuji. Verdade, 92 anos de idade. Sabe quantos metros o Monte Fuji? 3.776 metros, lá no Japão. 92. Além de ter participado de várias maratonas e ganhado, né, de acordo com a idade dela. O da Crux faleceu com 101 anos, firme na fé, graças a Deus. Um exemplo para gente, né? Escalar uma montanha com essa idade. Pergunto para você: você já escalou uma montanha? Eu tentei uma vez, mas não foi uma montanha, foi um monte pequenininho. Quando eu era desbravador, né? Diz que uma vez desbravador, sempre desbravador, né? Mas não foi fácil, não, tá? Cansei logo e na falta de experiência a mochila estava muito pesada, mas consegui chegar até o destino. Você já escalou? Pensa um pouquinho aí. É bom para a gente tirar algumas lições, né? Você analisa a dificuldade que você enfrentou para escalar aquela montanha. Você analisa o preparo para chegar até o final, até o cume da montanha. Você analisa é, qual que é o seu foco realmente, em quanto tempo você precisa chegar até lá. Mas, gente, o mais interessante, o mais gratificante é quando você chega no final, não é? Quando você chega no topo, você percebe que valeu a pena. Você percebe que todo o seu esforço para chegar até ali foi válido, foi válido. Que sensação gostosa, não é? Que sensação maravilhosa. Chegar até o final. Você coloca a sua meta e então você diz: eu vou chegar até lá. Não importa o que aconteça, porque não é fácil muitas vezes, mas no momento certo e no momento de Deus, a gente chega. Se a meta e o objetivo for de acordo com a vontade de Deus, a gente chega. Acredite nisso, meu querido.
E eu trouxe uma história de uma pessoa muito conhecida que muito nos ensina sobre isso. Se você tiver com a sua palavra de Deus aí, a sua Bíblia, abra em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. A história de alguém que se propôs a escalar montanhas, muitas montanhas. Josué, capítulo 14, verso, verso 7. Tinha eu 40 anos. Quem está falando é Calebe. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Vocês lembram dessa história, né? Os espias. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos, olha só, se passaram 45 anos. Ele tinha 40, se passaram 45 anos, ou seja, ele estava com 85. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Aí então ele pede a Josué: Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. Anaquins eram gigantes, né, da época. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em servir o Senhor, Deus de Israel. Até aí. Vocês viram que a palavra perseverança eu contei 3 vezes aqui. É, 3 vezes. 3 vezes. E é justamente um dos aspectos que eu quero falar para vocês aqui. Caleb jamais desistiu do sonho. Ele perseverou. Ele focou. Eu quero esse monte. Essa região será minha. E Josué prometeu para ele 40 anos antes. Olha só, hein? 45, né? 45 anos antes. Josué prometeu 45 anos antes. E ele lembrou Josué. Você prometeu um monte. Mas, queridos, uma coisa interessante. Josué, a Caleb, ele poderia ter pedido uma planície, não é? Ele poderia ter pedido um lugar mais tranquilo, mais fácil de andar e tudo mais. Não. Ele pediu o lugar mais difícil, mais complicado, cheio de gigantes, um lugar mais difícil de conquistar. Mas ele confiava que Deus estava com ele. Aí a pergunta é: duas coisinhas. Somos nós perseverantes? Ou a gente desiste com facilidade? Perseverantes no foco que a gente, no sonho que a gente se propôs a seguir?
De repente, vai ter obstáculos pelo caminho, né? Talvez alguns montes para sobrepor, né? A gente tem que pensar sobre isso. Outra coisa impressionante foi a coragem de Caleb, queridos. Que a gente já falou alguma coisa, né? Coragem, ele foi corajoso. Também a gente pode aprender muita coisa com isso, né? Corajoso, ele não desistiu, ele tinha um desafio à frente e ele seguiu para cumprir aquela meta, cumprir aquele objetivo. Ele continuou. Um homem de coragem em busca do sonho. Ele desafiou a barreira do medo. Tinha que guerrear, tinha que lutar, mas ele não desistiu. Ele continuou com determinação para vencer as dificuldades. Nosso povo aí, né, enfrentou várias dificuldades nesse período da enchente, mas conseguiram passar por isso, né? Conseguiram. Um outro fator impressionante que eu tirei dessa história, uma outra lição, é o dom. Caleb, não sei se vocês sabem, mas ele não tinha o dom natural para conquistar montanhas. Para ele era mais fácil conquistar planícies. Ele tinha certeza que os maiores desafios lhe ofereciam também as maiores recompensas. Lembre dessa frase. Os maiores desafios, como eles são maiores, as recompensas também serão maiores. Mas o dom aparece com a necessidade, muitas vezes, não é? Você precisa cumprir com algo, você vê que você não tem dom, mas você se esforça. E então Deus te dá aquele dom. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei foi em Santa Catarina. Lembrei agora, rapidinho. Em Santa Catarina, no não, em Santa Catarina, na cidade de Xanxerê. Não, foi Xaxim. Eu estava comportando. Tremia as pernas. Ainda bem que eu estava atrás do púlpito e ninguém via, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Mas Deus foi aprimorando cada vez mais. E IACS, estudei no IACS, eu gosto muito aí, Taquara significou muito para mim, o IACS significou muito para mim. Vi que tem vários irmãos aí de Taquara, né? Estudei em 1978 até 79. Terminei o segundo grau, a professora Aparecida foi minha professora e outros professores aí. Mariana era o tesoureiro. E uma vez eu estava varrendo o corredor no IACS, que eu entrei lá como semi-industriário, né? Trabalhava uma parte do dia. Ah, o pastor Gerson Pires de Araújo, eu acho que eu já contei essa história para vocês, não me lembro, mas contei, estou contando de novo. O pastor Gerson Pires de Araújo, ele me viu varrendo o corredor e ele falou o seguinte: procure fazer o melhor que puder, conforme as suas forças. Eu sempre fui muito tímido e tal, né? E aquilo me fez pensar, realmente, fazer a diferença, né? Fazer a diferença, buscar mais conhecimento, estudar, aprender e vencer os desafios que eu mesmo tinha. Na época eu tinha que 17 anos, 18, 17, quase 18 anos. Então tinha alguns desafios ainda, né? Mas graças a Deus, queridos, o pastor Gerson, naquela semana de oração, me ajudou muito. Ele já faleceu e, coincidentemente, depois ele foi meu professor na faculdade de teologia. Um outro fator que eu achei interessante, estou tirando lições dessa história, um outro fator muito interessante que a gente pode fazer uma aplicação,
Para Caleb, queridos, idade não era problema, né? Não era problema. Ele já estava com 85 anos. Ele poderia, não poderia pensar isso? Ah, já estou velhinho, ei, para com isso, eu vou para um lugar mais tranquilo. Mais de 80 anos já, né? Ali estava Caleb. Me fez lembrar de um senhor que eu vi uma vez, uma reportagem, que com 82 anos ele se formou em medicina. 82 anos. Então, meus queridos, nunca é tarde, hein? Nunca é tarde. E é interessante quando a gente tem sonhos, a gente então parece que a vida tem mais sentido, não é? A vida tem mais sentido, porque você foca naquilo e tem um objetivo para a vida, né? Tem um ditado que diz assim: a vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. Céu sem estrelas é xoxo, né? Como diz o gaúcho, não tem graça. E assim se torna uma vida que não tem objetivos, que não tem sonhos. Mas Caleb, para ele, a idade não era problema. Então, se alguém está nessa fase aí, como eu, talvez acima dos 60, tudo, né? Eu tenho sonhos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. É claro que o meu objetivo maior é a eternidade, né? Lutar e vencer dia a dia para chegar à eternidade, caminhar mais próximo de Jesus. Como eu disse, Caleb pediu o mais difícil. Ele pediu a Josué a montanha, o vovozinho, né? O vovozinho. Disposição, então, para conquistar as montanhas da Palestina e enfrentar grandes gigantes, os anaquins. Mas Caleb já havia registrado no cartório do céu: aqueles montes serão meus, e nada poderia detê-lo, nada poderia detê-lo. Queridos, Deus quer nos dar uma montanha de oportunidades e desafios, né? Uma montanha de oportunidades e desafios. Cabe a gente aceitar ou não, né? Esses desafios. Eu me lembrei daquele hino que eu gosto muito, da Patrícia Romania, né? A montanha que ela canta, né? Fala, se aplica bem a mensagem de hoje, né? Enfrentei montanhas, muito legal. Bom, uma outra aplicação interessante que a gente pode fazer é assim como Caleb, ele superou as montanhas, venceu os gigantes, para Jesus também não foi fácil. Subiu ao monte, Jesus subiu ao monte várias vezes para orar. Monte da Transfiguração, lá estava Jesus suando sangue. Não, desculpa, no Getsemane, suando sangue, no monte do Getsemane. Monte da Transfiguração, onde encontrou Moisés e Elias. O maior sermão de Jesus foi no monte, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mas o mais importante, meu querido, meu amigo, pensando em você, ele escalou a montanha. Já imaginaram como foi difícil para Jesus escalar o monte do Calvário? Andar pela cidade carregando aquela cruz, escalar o monte carregando aquela cruz. No final recebeu uma ajuda, mas para ele não foi fácil, pois ele estava no limite da exaustão. E lá no Calvário, a montanha do sacrifício, ali, ele então venceu por você, para que você conseguisse vencer. Desceu das montanhas celestiais, não é? Para nos ajudar a vencer as nossas próprias montanhas. Eu tenho aqui um. Deixa eu achar aqui direitinho.
um, um trecho de uma pessoa que disse o seguinte: tentem identificar quem falou, tá? Tentem identificar. E depois, no final, vocês podem me dizer quem falou esse trecho, essas palavras. Ele disse o seguinte: teremos dias difíceis pela frente, mas isso não importa para mim agora, porque eu subi ao topo da montanha e de cima enxerguei a terra prometida. É provável que eu não entre lá com vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como um povo, chegaremos lá. Por isso estou feliz. Nada me preocupa. Não temo nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Quem disse isso? Vocês estão lembrados? Escrevam aí. Quem disse isso? Escrevam no chat. Quem disse isso? Tá dando um tempinho para vocês pensarem. Pastor. Hum, Martin Luther King. como é que tu sabe isso? É um trecho do último sermão que ele pregou. Matou na primeira, hein? Quem tá falando é o Pedro? E o Fred, de Ah, o Santa Fred. Maria. Eu não tô vendo aqui. Fred matou na primeira. Sim, foi Martin Luther King. E ele pregou, o tema do sermão dele foi: Eu estive no topo da montanha. Ele pregou em Memphis, Tennessee, Estados Unidos, no dia 3 de abril de 1968. Um dia antes, queridos irmãos, dele ser assassinado. Martin Luther King foi um servo de Deus, preocupado com as pessoas. Como ele disse, ele subiu a montanha, né? Eu subi ao topo da montanha e de cima enxerguei a terra prometida. Uma vez eu preguei na igreja, né, e citei esse trecho. Alguém falou, Moisés! Mas não, foi Martin Luther King. E nos ensina bastante também, né? Quando grandes homens chegam ao topo da montanha, queridos, estão apenas iniciando a jornada. Lembrem disso. Mas a gente pode alcançar o topo mais importante, né? Vencer pequenas montanhas é escalar então a montanha da bênção. O Monte Sião está preparado para a gente. Aí a pergunta é, como como apelo para você e para mim, né? Principalmente para mim, desejo eu estar no topo do monte, no topo da montanha? Será que eu desejo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou estar lá esperando você, junto ao topo da montanha, junto à árvore da vida. São desafios, né? Desafios que a gente vai cumprindo dia a dia, escalando as nossas próprias montanhas. Algumas vezes são difíceis, algumas vezes são difíceis, mas a gente escala, a gente consegue vencer. E um fator importante que eu acho que talvez, aí desculpa, mas eu vou chegar um pouquinho mais profundo. Eu estou na fase final, tá? Do sermão, chegar um pouquinho mais profundo, auxiliar as pessoas a subirem. Será que a gente está auxiliando as pessoas a subirem de alguma maneira? Nós, como Ministério AMM, a gente tem cada passeio uma missão, sempre cumprir a missão de alguma maneira, né? Levar a mensagem. E só uma particularidade, só para lembrar vocês, eu já falei alguma coisa sobre um dos aspectos que a gente aborda aqui nos eventos que a gente vai. Façam isso. O que que a gente faz? A gente leva uma tenda de oração, uma barraca, monta a barraca,
Foi uma plaquinha, tenda de oração. A gente tem tido histórias maravilhosas, irmãos, testemunhos maravilhosos. O rocão rolando solto ali e as pessoas ali na tenda orando e chorando. Teve um caso do Robinho que orou comigo lá na tenda. Eu conhecia assim superficialmente, sabia que ele era amigo do Ismael também, né? Que já conhecia o Ismael bem mais tempo. E ele chorou lá dentro da tenda. Chorou. Falou, eu estava precisando, pastor. Aí depois ele comentou com o Ismael que foi muito importante ele ter orado lá. Teve o caso da Janete, que entrou na tenda para orar com a minha esposa. Ela precisava ser submetida a uma cirurgia delicada. E ela pediu oração. E depois de um tempo, ela entrou na tenda de novo, que a gente estava num outro evento, aquele mesmo ano. Foi esse ano, um outro evento. Aí, mas ela entrou para agradecer, porque ela não precisou fazer a cirurgia. Ela foi no nosso aniversário agora, domingo passado, e contou o testemunho também. Foi maravilhoso. Queridos, montem a tenda de oração. Eu tenho procurado incentivar todas as regionais a montarem a tenda de oração. Tem dado resultados maravilhosos. Dois pastores pentecostais também entraram para orar comigo. E eles então comentaram, pastor Sérgio, você não sabia que a tenda seria esse sucesso, essa bênção que está sendo nos eventos. Porque eles acompanharam o primeiro evento que a gente montou a tenda, que foi o Agasalhando Vidas. E aí o pessoal foi conhecendo e, e mais pessoas, olha, inúmeras pessoas, casais, famílias entraram. Orei por um adventista, ex-adventista, que chorou. Ele é diretor de um outro motoclube aqui. Então, façam isso, meus queridos, por favor. Eu não estou pedindo para vocês fazerem, eu estou intimando vocês, tá bom? No bom sentido. Intimando vocês a montarem a tenda de oração nos eventos que vocês participam. Deus tem levado pessoas até lá, tá bom? Então, alguns, no anseio de escalar, então, as próprias montanhas, se esquecem dos outros que estão ficando para trás. Que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo. Tem muitas pessoas que estão esperando. Eu quero terminar, então, como eu comecei 6h34, meu irmão Pedro disse que eu tinha 30 minutos. Eu tenho mais 3 minutos, né, irmão Pedro? Mas é só para ler um verso aqui. Pastor, o senhor Segundo tem 30 Coríntios. minutos proféticos, pastor. Pode tocar adiante. Não, mas você falou que era 30 minutos. Então, a outra vez eu passei um pouquinho, né? Me empolguei, eu me lembro. É tão bom falar com vocês, irmãos. A maioria são meus conterrâneos, né? Tem o casal de Araraquara também, que também conhece o Ismael, né? O Ismael ajudou a fundar o motoclube lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Abram lá, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 8 e 9. Capítulo 4, verso 8 e 9. São versos que demonstram realmente o nosso dia a dia como cristãos. Imagine Paulo, tudo que ele passou, né? Ele é um exemplo para a gente. E no final ainda foi decapitado, né? Mas ele não desistiu, ele continuou firme. Capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que versos, irmãos, que versos. Somos atribulados, mas a gente não angustiados, perplexos, mas a gente não desanima. A gente continua perseguidos, mas não estamos sozinhos. Abatidos muitas vezes, tem vezes que você chora, tem vezes que você
vai lá no seu cantinho sozinho e chora, mas não destruídos. Deus acompanhe vocês, sabe, no dia a dia, que a gente continue nessa luta, com a certeza que a gente não está sozinho. E assim como Caleb, né, persistiu no seu sonho, não desistiu e alcançou o seu sonho, que a gente alcance nossos sonhos, nossos objetivos, de acordo com a vontade do Pai Celestial. Amém. Amém, pastor. Pastor, a gente gostaria de ouvir o senhor o dia todo, porque assim, ó, são muitas bênçãos, né? E que Deus continue abençoando Obrigado, o irmão. senhor, seu Deus ministério. abençoe. Muito obrigado mesmo por ter estado conosco aí mais uma vez. E certamente a gente chama o senhor de novo, tá bom? Não se preocupa com o horário, não, que o horário aqui é subjetivo, tá? Mas o senhor pode orar por nós agora, pastor. Tá bom, irmão. Ah, peraí, acho que eu tirei o microfone. Não, não Não, tirei, não, não. tá bom. Vou orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de logo nas primeiras horas ouvirmos a Tua palavra, sentirmos o toque do Espírito Santo nos impulsionando a continuar firmes, não importa o que venha a acontecer, continuar firmes nesse caminho, transpondo os obstáculos, sabe? Vencendo, Senhor, lutando, sabendo que Jesus está ao nosso lado. Nos ajude a continuar nesse caminho, Pai. Nos perdoe às vezes que falhamos ao trilhar esse caminho, mas continue nos dando essa força, essa perseverança, para a gente chegar um dia logo, logo e ouvir Jesus dizer em breve: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E estar lá, junto à árvore da vida, junto ao Monte Sião, ao teu lado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu cuidado. Nos abençoe nesse restante de ano, Pai. No ano que se segue, esses momentos são momentos que a gente toma algumas decisões, não é? Objetivos para o próximo ano. Que o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões acertadas, de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu momento, Pai amado. Que a gente confie mais nesse sentido. Abençoe nosso povo, o AMM, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Abençoe nosso povo do Rio Grande do Sul e abençoe nossas regionais, que, graças a Deus, estão bem ativas no Rio Grande do Sul e em muitos outros lugares do Brasil. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.